Boa noite. Nós então vamos iniciar mais um dia de estudos aqui do nosso Clube do Livro Espírita. O livro que nós estamos estudando é Psiquiatria Iluminada, da AME Brasil. É uma abordagem da nossa psique, de como nós podemos nos melhorar através do conhecimento que a doutrina espírita nos propõe, baseado na ciência também. Então, hoje nós faremos o estudo da primeira parte do capítulo 8 e vamos iniciar a nossa leitura inicial do capítulo 9 do livro Pensamento e Vida, que é intitulado Sugestão. O livro Pensamento e Vida é psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 9, Sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam poderosas, as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhes os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica. Não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o processo ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos da indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por estas mesmas formas, nascidas dos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir, pelo alfabeto, o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica,
determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instalamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias. Como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. E assim, Senhor Jesus, vamos nos harmonizando em mais esse dia de Clube do Livro Espírita, onde nós temos a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento, mas principalmente viver esse conhecimento espírita que nos impulsiona, se nós quisermos, para o bem. E o mais importante é que quando nós compreendemos que quando nós auxiliamos o nosso próximo através desse conhecimento adquirido, nós estamos congregando conosco aqueles irmãos espirituais que nos utilizam como auxiliares no trabalho divino e nos auxiliam também para que nós passemos pelos desafios da vida de uma forma mais suave. Envolva-nos todos nós que aqui estamos e aqueles que irão assistir esse estudo que foi feito com muito carinho. Graças a Deus. Ana, você põe o seu som, Ana? Perdão, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. A gente vai iniciar a parte um do capítulo 8. O capítulo 8 foi dividido em duas partes. O livro, então, como a Fernanda mencionou, Psiquiatria Iluminada. E o capítulo 8, o título é Desafios da Sexualidade. Então, o autor é o Roberto Lúcio Vieira de Souza. Aqui no primeiro slide, a gente tem uma biografia, um resumo, né, da biografia do Roberto Lúcio. Ele é psiquiatra, médico formado pela Universidade Federal de Minas, e aí ele tem residência, pós-graduação, palestrante espírita, né, consultor, ele tem uma vasta experiência. A gente tem uma foto dele que a gente obteve na internet, né? E aí a gente começa a falar um pouquinho do capítulo 8, né? Então, ele começa o capítulo 8 falando de conceitos, né? E E a primeira coisa é que quando a gente fala de sexualidade, a gente sempre associa a doença, a desvios, né? Então, é uma área muito complexa, mas que é rodeada, infelizmente, por muitos preconceitos, né? E que é por isso, talvez por isso, né? Pelos preconceitos, pelas complexidades, pelas incompreensões, causa de bastante adoecimento emocional. As religiões, elas historicamente, elas têm associado à sexualidade a questão da culpa e do pecado, e pouco falam do amor de Deus, da misericórdia, e de que somos divinos, né? Porque somos criaturas de Deus, né? Então, que se a sexualidade faz parte de nós, ela também pode ser saudável, ela também pode ser
positiva e contribuir para a nossa evolução espiritual. A gente vai ver isso no capítulo. Então, na verdade, o que se vê é que não existe uma compreensão da diversidade, nós não somos iguais, a gente já falou isso várias vezes aqui em outros capítulos, né? Cada um tem cada ser é feito diverso e também, nesse sentido, se tem a diversidade. E a questão maior de todo cristão, que é a questão da compaixão. Então, existe uma histórica ausência de compaixão nesse tema. Tá? Aí destaquei uma frase que é do autor, né? Ele diz: essa postura é extremamente presente no que concerne à sexualidade, pois convivemos com um discurso superficial de aparente aceitação e posturas repetitivas de isolamento e desrespeito, quando não de agressividade e morte. Então, eu me recordo aqui de algumas pessoas que, em determinada religião, me disseram que não se sentiram acolhidas por questões sexuais. Então, parece um paradoxo que em religiões cristãs que a gente fala que somos irmãos, né? E que a gente tem o dever de amar o próximo, essa criatura tenha se sentido isolada, desrespeitada, tenha sido constrangida a se afastar, né? E aí eu trouxe apenas quando a gente fala assim, mas será que isso leva realmente à questão de morte, de agressividade? São inúmeros as reportagens, as notícias de incompreensões que agridem o outro até fisicamente. Então, aí tem uma reportagem, eu coloquei a fonte, né? De uma época em que se tinha muito medo da AIDS e que se prendia travestis associando, né, o exercício daquele grupo a, a uma doença que hoje a gente sabe que não afeta apenas o grupo, né? Então, aí a gente tem uma questão que, por desconhecimento, por falta de compaixão, levou a um erro associado à saúde. E aí, em seguida, o autor fala do grave erro que ele entende como médico, tá? Eu não sou médica, então aqui eu tentei nesse capítulo trazer bem a visão dele de médico. Então, outro aspecto no campo da saúde é sempre associar, como eu comecei o capítulo hoje, né, falando da questão dos transtornos, né, e esquecer das questões saudáveis associadas à sexualidade. Então, essa é uma postura muito convencional e ela é responsável por vários processos de adoecimento, com sofrimento, com essa questão de desagregação, isolamento social e também a questão da desagregação íntima, ou seja, o ser na sua intimidade é isolado socialmente e também em desequilíbrio consigo mesmo, né? Então, isso leva a uma repercussão, a compreensões que a área médica não consegue, identifica como um grave erro, mas que ainda não compreende como um todo, né? E aí ele fala da postura médica, que raramente se aborda o paciente nesse sentido de entender, de usar os recursos para uma sexualidade saudável, e que muito se foca no patológico, na doença, na discriminação. E essa narrativa, ela acaba fazendo com que esse paciente que não encontra acolhimento na religião também não encontre acolhimento no campo da saúde, porque ele se inibe até de relatar suas queixas e de possibilitar um tratamento. Então, é uma área que enfrenta muito preconceito, né? Então, a conclusão que ele chega é de que os parâmetros da medicina para avaliação estão falhando, né? Porque elas têm essa visão equivocada. Bom, aí ele fala como é que vai ser, como é que ele vai desenvolver o capítulo 8, né? A gente está falando aqui de um livro espírita. Então ele fala, ó, o capítulo tem como base a avaliação as percepções de André Luiz e Emmanuel. O foco no espírito imortal e o instrumento principal é a lição amorosa de Jesus, não poderia ser diferente, né? Vocês podem me interromper, tá, meninos? E ele começa trazendo conceitos importantes para desenvolver o capítulo 8. Então, ele fala, lembrando que ele é médico, né? O que ele traz como conceito? Conceito de sexo, então, ele traz o sexo
cromossômico, e ele fala, se existe uma indefinição anatômica, então a classificação passa a ser por três aspectos: o sexo cromossômico, o sexo gonodal e o sexo anatômico aí nos caracteres secundários, já que se não tem uma definição clara, e também atualmente se refere ao sexo psicológico, como a criatura se vê e sente, né? E o outro conceito é o conceito de gênero sexual, né? Então, o sexo na perspectiva orgânica, ele vai se referir às estruturas, seus órgãos físicos, sua anatomia, e a depender da presença desses elementos, então ele vai classificar em sexo feminino, sexo masculino ou pessoas intersexuais, né? Que podem apresentar os genitais ambíguos ou ausentes e ainda variações cromossômicas. E aí a gente aqui eu posso falar isso, a gente é de uma geração que era menino e menina, né? Então não existia nem essa questão que certamente fisicamente já havia na medicina, mas não existia um espaço de definição para as pessoas intersexuais que hoje existe. A sexualidade, então, já é um comportamento e ela está relacionada ao prazer, ao desejo sexual e também às questões de gênero e de orientação sexual. Aí ele fala sobre orientação sexual, então, há muito tempo havia os conceitos de heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. Durante algum tempo, a homossexualidade e a bissexualidade, elas eram consideradas doenças e elas foram, com o tempo, retiradas do campo de patologia, tá? Então, considerava-se apenas a heterossexualidade como uma criatura saudável, natural, e o resto era condenado socialmente, e por conta disso, muito preconceito encontrou nesse discurso médico uma base para se perpetuar, né? Ou seja, se aquilo que é normal é um padrão, todo o resto deixa de ser, passa a ser anormal. E nesse caso era até doente, né? E se é doente, muitas famílias tratavam de procurar uma cura. Então, aqui eu tenho que mexer um pouquinho para conseguir ler. Ô, Então, Ana, sendo. Oi. só aproveitando isso tudo, eu estou ouvindo você falar e eu estou pensando aqui na evolução, né, na nossa evolução intelectual, nessa questão da ciência, né, que já consegue enxergar e provar as coisas de uma outra forma, e até na evolução moral das individualidades, né? Essa questão que hoje nós já sabemos que daqui a pouco você abordará, que nós somos espíritos. Então, veja bem, como a classe médica, de uma forma geral, hoje os médicos já falam sobre espiritualidade, mas há 10 anos, 15, 20, 30, 50 não se abordava. E é interessante como viam os diferentes, né? Os que se sentiam diferentes como doentes, né? Você está falando, eu fiquei lembrando sobre os transtornos mentais que eram vistos como uma doença e o que que fazia? Davam eletrochoque, banho no gelo, aquelas coisas horrorosas todas. E você falando sobre essas questões, o que eu estava pensando agora há pouco, eu tenho certeza que você vai abordar também mais à frente, são as intenções. Muitas pessoas corrompem, né? A moral é corrompida, então, como o desequilíbrio dessa potencialidade é muitas vezes mal visto por causa de um ou outro. E aí a coletividade, né, dessa sociedade, que são irmãos, como nós somos irmãos, mas têm preferências diferentes, e isso não tem problema nenhum, mas por causa das intenções ou má intenções de um ou outro, as questões são vistas de uma forma negativa, né? Então, é muito importante que isso seja abordado, porque aí é o desequilíbrio daquilo que a gente estava conversando mais cedo, dessa potencialidade, dessa energia que é mal direcionada.
Fernanda, assim, eu acho que todo esse preconceito, toda essa visão equivocada, que durante muito tempo ela existiu e infelizmente ainda existe, ela leva também a um desequilíbrio, né? Então, assim, as pessoas também se desequilibram porque elas precisam viver em sociedade. Então, se elas vivem num ambiente muito hostil, é preciso encontrar força, e aí a gente fala da espiritualidade, né, que traz esse equilíbrio, essa força, esse amor infinito, né, que equilibra a gente, que a gente se sente acolhido quando a gente tem essa fé, esse exercício. Às vezes a criatura não tem, ela está buscando isso, e ela tem um ambiente ali ao seu redor muito hostil e que encara as suas questões com muito preconceito, com muita, com uma visão equivocada, às vezes até desatualizada, né? E isso leva também a outras doenças, né? A uma neurose, a uma depressão, que está associada não exatamente ao comportamento sexual, à maneira como sexualmente a criatura se vê, mas ao seu relacionamento com os demais. E não são raros os casos que chegam ao suicídio, né? Em que, inclusive, assim, nesse slide que a gente está vendo, começa a falar disso, da questão do que é a doença, né? Então, quando as pessoas não estão em equilíbrio, quando elas não se aceitam, quando elas vivem infelizes e quando não encontram um amor, né? Assim, você não se ama e você também, ao redor de você, você não tem esse acolhimento. Então, é preciso muita força. A gente pode imaginar como essas coisas evoluíram, quantas pessoas sofreram para que hoje a gente tivesse um entendimento mais cristão. E que pena que nem todos conseguem ainda essa visão de acolher, né? De propiciar um diálogo para que as pessoas sejam felizes, que eu acho que isso que é o que Deus quer para a gente, né? Independente de uma religião, eu acho que todas as religiões almejam isso, a felicidade, a evolução, o bem-estar. E isso passa pela coletividade, não só pelo equilíbrio individual, mas também que essa sociedade esteja mais harmônica, né? Então, existe sim muita intolerância, né? Então, nesse capítulo, começa a falar do conceito, porque, veja, eu estava falando que homossexualidade e bissexualidade eram consideradas doença, hoje não são. Mas tem um outro conceito, que é esse conceito de disforia, que são os casos de não aceitação. E aí tem a questão da transexualidade, de gênero sexual e da assexualidade. A sexualidade ainda está sendo, a gente vai ver no capítulo, que ainda é uma área bastante, que ainda precisa de bastante estudo, né, para entender se a ausência de libido é patológica, encontra alguma explicação de saúde, ou se é uma condição psíquica. Então, o autor fala, apesar dos avanços ainda enfrentados, ainda enfrentamos vários questionamentos, para os quais não temos respostas científicas, objetivas, nem mesmo conseguimos clareá-las, obtendo melhor entendimento do ponto de vista psicológico, social, filosófico e ético-religioso. Isso é interessante porque a ciência, durante algum tempo, tentou compartimentar os saberes, né? Então, era o saber, acho que a Débora talvez seja até a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, de não se relacionar com as outras áreas, como se a gente pudesse ser um corpo físico dissociado de um ser psicológico e dissociado do espírito. Então, que se caminha, o Espiritismo fala isso, é para um entendimento mais amplo, que somos espíritos, né? Então, quando a gente conseguir essa evolução, talvez os cientistas conversem mais entre eles e consigam convergir para um entendimento, Na né? verdade, a medicina, né, ela se baseia mais no mecanicista, né? O corpo é uma máquina. Você vai tratar a máquina. Simples Que, assim. e, que, e que cruel, né? Assim, Então, porque você a trata gente o é tão, sintoma. Você trata é, o sintoma. a doença, né? E não o sofrimento, né? Não trata a tríade, né? O físico, mental e espiritual. Você trata, tem o mental, que é a parte da psiquiatria, e o físico são os outros médicos, e o espiritual, não.
como se Quando eles a maior parte não... das doenças você sabe que vem do espiritual, né? Da parte primeiro espiritual, né? Que você conseguiria tratar muita coisa se você tratasse o espiritual do indivíduo, que não tem nada a ver com religião, Uhum. né? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Pensam que espiritual é espiritismo, religião não, né? E mas acho que a medicina está caminhando para isso, né? Cada vez mais vai, já tem departamento de espiritualidade na Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Rio de Janeiro. Já tem cadeira, né, dessa matéria na UF, na USP. Então, acho que com o tempo, os médicos, assim, ligados mais à espiritualidade, vão levando essas matérias para dentro, né? Tanto é que você tem a Associação dos Médicos Espíritas do Brasil, que vão trazendo artigos científicos, produzindo artigo científico, né, sobre espiritualidade, medicina e saúde. Eu acho que daqui a uns 5 anos vai ser bem diferente. O nosso E, livro é da AME Brasil, É, Associação Médico Espírita. Então, sabe, Ana, sabe o que que eu penso? A gente olha muito só para o aqui e agora. A gente tem a dificuldade. Eu penso o seguinte: já foi muito pior. Hoje a gente também vai acho. caminhando a passos pequenos, mas nós já estamos caminhando. e- E já é um grande avanço só o fato de hoje a gente pensa que nós estamos aqui num grupo pequeno, não estamos. Cada um de nós, no ambiente que está, a gente está cercado por espíritos, e quem quiser se informar vai ter esse conteúdo, como existem outros conteúdos que já falam sobre isso. Então, Ana, eu vejo, o que eu penso é o seguinte: a intolerância é um sentimento inferior de cada individualidade. Então, a gente não tem que se preocupar com o outro que é intolerante, a gente tem que se preocupar que nós não sejamos dessa forma. Se nós já enxergamos além, é isso que importa, Tem porque que se importar com o exemplo, né? a gente não vai conseguir resolver o problema da É. humanidade, mas a gente pode resolver o nosso e inspirar aqueles que estão do nosso lado. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa abordagem. É, porque assim, a intolerância a gente tem que lembrar que está ligada à moralidade, gente. É um grau de moralidade. A pessoa intolerante ainda tem, né, que melhorar a moralidade dela para ser menos intolerante e enxergar o outro como um irmão, né? E isso isso que a gente está conversando, é, muita coisa foi dita na leitura inicial, né? Da questão, começa conosco, o nosso exemplo, como isso influencia os que estão à nossa volta, como um processo para a gente se equilibrar e que o outro também consiga, né, essa evolução. É A educação leitura da inicial falou muito vontade. disso. Educação da vontade. Sempre é educação. Mas a educação começa conosco. Ela sempre se inicia conosco. Então, se o outro ainda enxerga o irmão de uma forma distorcida, é porque aquela imperfeição está nele, não está no outro. sim, Ele que é. está mal resolvido. Sem dúvida. Aqui a gente vai começar a falar de alguns conceitos da abordagem médica da sexualidade. Então, ele cita aí esse DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, e que ele divide, então, os transtornos associados à sexualidade em três grupos, né? Então, a gente vai falar de cada grupo. Então, o grupo 1, o grupo das disfunções sexuais, o grupo 2, das disforias de gênero. Lembrando que no slide anterior a gente trouxe o conceito do que é disforia. E no grupo 3, os transtornos parafílicos. Então, sobre o primeiro grupo, que são das disfunções sexuais, ele vai tratar do desejo, do interesse sexual, do desempenho sexual no campo da saúde mental. Então inclui esse aspecto mais do organismo, né? Então, esse campo de disfunções sexuais, ele não eu diria que ele não é primordialmente tratado pela psiquiatria, ele pode ser também, mas não é o principal tratamento. Então, porque é uma falha de organismo, né? Então, ele vai trazer aqui alguns exemplos do que são disfunções sexuais que a medicina trata. E que, claro, trazem sofrimento
psicológico? Sim, pode, esse sofrimento psicológico pode caminhar para um adoecimento mais sério? Sem dúvida, a gente sabe que quando a gente se desequilibra, a gente atrai também companhias espirituais que podem acelerar o nosso processo de adoecimento. Então, a gente tem uma outra visão, né? Como a Débora bem falou, toda questão orgânica ela começa no perispírito. Então, esse grupo convive com menos preconceito em relação aos grupos que eu ainda vou falar, não é que não tenha preconceito, mas em relação aos outros dois grupos, tá? Embora religiões, filosofias e culturas ortodoxas, eles ditem normas que não encontram amparo na ciência, né? E que toda vez que se dita a norma, se eu comecei a apresentação falando que somos diversos, né? Que temos um mundo de diversidade, toda vez que a gente tenta criar normas, a gente está querendo enquadrar todo mundo numa caixinha, né? Então, isso não é compreender o outro como ele é, amar o outro como ele é. Isso é querer que o outro se adapte a um determinado padrão, né? Então, isso é conflitante, sim, com o amor de Deus, com misericórdia, com fraternidade, né? E aqui tem o segundo grupo. Então, o segundo grupo são as disforias de gêneros. Aí já estamos falando dos sofrimentos emocionais e de vivência, né? Que são caracterizados pelo desconforto e a não aceitação do indivíduo com seu sexo. Então, aqui tem alguns exemplos do que é quando é que um comportamento passa a ser considerado uma doença? Quando ela traz sofrimento, quando ela traz limitações para a vida, né? Então, disforia de gênero são divididas em crianças, adolescentes e adultos, ou seja, a fase da vida, tá? Então, esse é o grupo, é o principal alvo de discussões e preconceitos, né? De incompreensões. A gente ainda está evoluindo. Quando eu falo a gente, eu me incluo também nesse caminho de evolução, todos nós, né? E no terceiro grupo, ele traz os transtornos parafílicos, né, que são formas distorcidas ou adoecidas da sexualidade ou prática sexual. Então, há uma preocupação aí com as limitações dessa vivência em sociedade, né, as consequências emocionais, porque se estamos falando de uma área que enfrenta muito preconceito, um transtorno dessa magnitude que a gente vai falar aqui traz muita limitação para o indivíduo. Então, aí o autor ele vai trazer o conceito, a definição, melhor dizendo, de cada um desses transtornos que ele cita nesse grupo, nesse terceiro grupo, né? E todos os três grupos, é interessante que eles têm isso também, transtornos especificados e não especificados. Então, eu, como leiga, entendo isso o seguinte, a questão não está fechada. Não é possível definir todas as doenças. Então, são listas exemplificativas, talvez, dos casos mais comuns. Mas pode ser que surja alguma coisa que não está especificado naquele grupo, mas que pode ser classificado dentro daquilo como um início de estudo, de tratamento. Então, vocês vão ver nos três grupos que tem isso, transtornos especificados e não especificados. Aí ele vai trazer o que é o voyeurismo, lembrando que quando traz sofrimento, passa a ser doença, né? E desequilíbrio. Então, um transtorno quando vira a principal forma de prazer da vida daquela criatura, ela começa a abusar do outro também, né? Então, a leitura de hoje falou muito do nosso equilíbrio, do nosso papel em sociedade, né? Da gente buscar. A Fernanda falou muito da vontade, né? Da disciplina. Que a gente tem o nosso código, né? Então, da gente entender que a gente tem um papel também diante do outro, né? E vocês vão ver aí que sempre envolve o sofrimento do indivíduo, mas também o que ele pode causar ao outro, né? Com a sua questão. E eu não conhecia essa palavra, fulterismo, que era tocar ou se esfregar em outras pessoas, especialmente sem consentimento, né? Então aí já vira uma obsessão, uma mania, algo que o outro não pode controlar, porque certamente traz constrangimento. Então é uma compulsão, né? Que não é possível que o paciente, a criatura que sofre desse transtorno, consiga se privar, né? E o sadismo e masoquismo, esses já são para a gente assim mais
Pelo menos para mim, são termos que a gente está mais familiarizado, né? Porque tem muito filme, muito livro, as pessoas. E aí a gente também precisa ter cuidado, né? Porque não é banalizar. E a gente está falando aqui de transtorno, de doença, de sofrimento. E algumas pessoas ganham dinheiro com isso, né? Se exploram a doença do outro, né? Facilitam a doença do outro, ou até incentivam, né? Em vez de ter a visão cristã que é de acolhimento, de entender o sofrimento do outro, não é discriminar, mas aquele indivíduo está feliz, aquele indivíduo está saudável, aqui a gente está vendo que é uma classificação de doença, né? E aí ele fala, são criaturas adoecidas e fragilizadas, né? Que têm um comportamento, que tem um transtorno dessa natureza. E a pedofilia, que durante muitos anos não foi classificada como um transtorno, porque era aceita em sociedade, hoje já se estuda como um transtorno, além da questão criminal, que a gente não vai tratar aqui, porque o foco do livro é saúde, mas o que se percebe é que muitos dos pedófilos foram menores que sofreram abusos, foram vítimas, né? E aí ele fala do fetichismo, né, que é a excitação por parte do corpo, por objetos, e essa é a única forma de prazer da criatura, né? E uma amiga até comentou comigo, é como se você particionasse o outro, né? Deus fez a gente tão bonito na nossa complexidade e nessa doença só há interesse por uma parte desse ser, né? Você vê que dificuldade. Então, nesse grupo dos transtornos parafílicos estão os transtornos emocionais e de personalidade, né? E que indicam viciações. Então, a gente fica pensando o quanto deve existir de espiritualmente, companhias espirituais para as pessoas que estão adoecidas dessa forma, não é? Se a gente. Eu, eu sempre lembro de um livro que a gente até trouxe aqui no Clube do Livro, da questão do alcoolismo, né? E o quanto isso é incentivado por espíritos infelizes, obsessores. E eu posso imaginar que aqui também não é diferente, né? É, isso vai ser aprofundado depois Até nesse alcoólatras capítulo. também, né? Espíritos que foram alcoólatras, né? Pois é, Drogados, ex-drogados. isso. E, e interessante que nessa classificação, Deixa eu às voltar. vezes o próprio indivíduo ainda nem se coloca em nenhuma dessas classificações porque ele acha que ele tem é normal. É. Sim, É só um prazer, não é um é. distúrbio emocional, psicológico, não. E ele, de repente, o sofrimento que ele acha que traz para ele, ele acha que é normal, né? Aquilo que ele faz traz prazer, então ele não considera que ele está em nenhuma dessas listas. É uma Inclusive o banalização, pedófilo né? também, né? É o problema do Também acho. desequilíbrio, porque tudo isso, esses transtornos que a Ana Cecília falou, é um desequilíbrio do espírito. Então, Então, quando mas ele está desequilibrado, e veja só a última frase que ela colocou, que indicam viciações. O que são as viciações? São imperfeições. Por isso que eles não conseguem ainda verificar que eles precisam de estão ajuda, né? caminhando erradamente. Porque para eles é natural, porque eles ainda não são moralmente capazes de ver que isso, além de prejudicá-los, prejudicam também terceiros. Então, eles ainda não alcançaram essa Esse capacidade entendimento. moral de perceber que uma auto-obsessão ao prejuízo próprio e o prejuízo para terceiros. Então, é a individualidade se endividando. É muito triste, são viciações, são imperfeições que, Ana, você estava falando, você falou do sadismo, né? E a gente se esquece que da onde veio esse nome que foi do Marquês de Sade, Uhum. que nós vimos no livro Sexo e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda. Vocês lembram que nós estudamos em Lembro. 2018 que ele estava numa zona infernal, com um grupo de pessoas que vibravam na mesma sintonia do desequilíbrio. Por quê?
porque não queriam sair desses transtornos que nós já sabemos hoje, que é um adoecimento espiritual que nós veremos mais na semana que daqui a 2 semanas. Eu acho que a gente precisa destacar a questão, a dimensão espiritual que você bem colocou, Fernanda, e também o nosso plano, né? Assim, a, a banalização dessas questões que não são vistas como um adoecimento, como um vício. Então, existe uma confusão do que é exercício da sua liberdade sexual e o que é a doença, o que é o que traz sofrimento e o que não precisa ser incentivado, nem romantizado, nem banalizado, né? A gente está falando aqui Ana, de porque a doença, de... banalização, a banalização caminha para atos criminosos. Entende? Aí acaba acontecendo o crime da pedofilia, porque todos esses transtornos, se a pessoa que está passando por isso não pedir ajuda, porque, como você falou inicialmente, é o plano que a gente vive, sim, é o plano que a gente vive, mas ninguém reencarna para a infelicidade. Então, Sim, todos nós temos o auxílio dos nossos espíritos recurso. protetores, dos familiares que muitas vezes tentam ajudar essas pessoas que passam por esses transtornos, mas aí vem a questão moral, eles não querem se modificar. Então, não adianta, algumas vezes, aquele meio social que aí eu já vou para a família querer auxiliar, se a pessoa não quer se modificar. Aí, se não tratar esse transtorno, que hoje a sociedade já evoluiu, tanto que a gente está estudando isso agora, para verificar que isso é um transtorno, é uma viciação, mas se eu quiser me modificar, eu consigo. Da mesma forma, o transtorno mental. Eu não preciso ficar no vitimismo o tempo todo. Eu posso me modificar, mas não tem milagre. Existem conjuntos de situações em que, se eu educar a minha vontade, eu também coopero para a minha transformação da mesma forma, esses transtornos que são provacionais, não tem a menor dúvida que ninguém reencarna com um transtorno desse gratuitamente. Sem Então, dúvida. assim, é uma questão tão sensível nós falarmos sobre isso, sem preconceitos, mas caminhando para a didática do Cristo, que nós podemos sim nos modificar, mas basta a gente reeducar a nossa vontade para dar um passinho mais à frente, Primeiro passo de pedir ajuda tentar modificar. sim, e que essa ajuda ela virá, porque quando a gente tem intenção, vontade, quando é para valer, a gente sabe que o plano espiritual se mobiliza, né? É uma força, a força da oração, né? Então, assim, para que se alguém estiver assistindo a gente que estiver passando por um sofrimento, talvez esse seja um primeiro passo, né? De buscar equilíbrio e cura. Então, continuando no capítulo 8, ele fala sobre sexualidade e saúde mental na obra de André Luiz e Emmanuel. E aí ele vai lembrar as perguntas do livro dos Espíritos, 200, 201 e 202, né? E a gente até adiantou um pouquinho, né, Fernanda, no início desse capítulo, falando que os espíritos, eles não têm sexo, então eles podem encarnar como homem e como mulher. Essas três perguntas são basicamente sobre isso, né? E o que que importa? Não é o sexo que a gente vai reencarnar, mas são as provas que a gente escolheu, o que a gente precisa passar. E às vezes algumas provas estão ligadas às funções que historicamente as mulheres desempenham, os homens desempenham, as provas que eles vão passar com essa identificação, né? Então, segundo André Luiz, todos os seres trazem esses teores de força, né? Os quais são predominantemente, mas eles não são únicos. Então, como ora a gente reencarna como homem, ora a gente reencarna como mulher, a gente tem, é, eu não diria características femininas e masculinas, mas a gente tem energias mais
delicadas, que a gente chama de femininas, e energias de mais força, que a gente chama de energias masculinas, né? Então, Ana, só um esse... exemplo para ajudar, por Sim, exemplo, musculatura. tá, A claro, musculatura do homem é mais forte que da mulher, a estrutura óssea do homem é mais forte. sim, Por isso que o homem tem mais força para, por exemplo, trocar um pneu de caminhão. é, Não é questão de sexo, é questão de estrutura óssea e muscular para sim. você fazer determinadas coisas. A mulher tem mais facilidade no trato com fino, né? De pequenas coisas, que o homem já não tem. A nossa A mulher visão, tem a né, capacidade. Débora, que a A gente tem mulher, uma visão mais ampla, né? Até isso, sim, de a mulher tem lateralidade, né? capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não tem, tá ligado ao sexo, não tem nada a ver com É. escolha E, a- sexual. e a natu... Então tem... Ah, pode falar. Desculpa, e aí a natureza é tão sábia que não existe impossibilidades, né? Existe predominâncias. Não é que a Predominância. gente... Tanto é que a gente consegue trocar um caminhão, um pneu de caminhão, assim como o homem consegue fazer, mas de uma coisa, talvez não faça tão... Talvez a gente não troque tão rápido Sim, como o homem, e talvez ele não faça tão bem quanto a mulher. Mas a gente tem essa dualidade dentro porque de tem a nós, parte essas hormonal. possibilidades, né? Existe a parte hormonal que não tem como você modificar, a não ser que você faça, introduza o hormônio em você, que é o que se faz quando você, no caso, né, de você quer mudança de sexo, você tem que fazer a parte hormonal. Só não tem como você mudar os caracteres sexuais femininos nem masculinos, Uhum, né, secundários. Se você, o fenótipo, né, que é a aparência, você só consegue mudar com a parte hormonal. Para crescer cabelo, para, né, para você engrossar a voz, para você ter mais uhum, musculatura, você vai tomar testosterona, para você alterar, diminuir a testosterona, aumenta os hormônios de predominância feminina. Então, essa parte hormonal é que faz a diferença, né, de habilidades, de o homem mais racional, a mulher mais emotiva, porque até porque ela vai receber uma criança, né, vai estar ligada à maternidade, então ela tem que ter essa parte emotiva mais. Então, são características predominantes, é como você falou, não é que você seja incapaz de fazer, trocar um pneu, você vai ter mais trabalho, porque você não tem uma musculatura tão forte para fazer isso. uhum, Os espíritos nos dizem que nós, espíritos, a gente não tem sexo. Nós temos oportunidades de evolução. Por isso que é interessante quando a gente começa a estudar com mais atenção a doutrina espírita, nós aqui já somos estudiosos, eu ouso dizer dessa forma. A gente mudar certas nomenclaturas que fica mais interessante da gente entender essas particularidades. Nós, espíritos, nós não temos sexo. Quando nós temos as oportunidades reencarnatórias, nós reencarnamos ora em corpos femininos, ora em corpos masculinos, para desenvolver as potencialidades. Porque hormonalmente, como a Débora acabou de falar, somos diferentes e a cabeça de uma individualidade que reencarna com hormônios masculinos é diferente de uma mentalidade de um corpo masculino. As necessidades fisiológicas são diferentes. Então, à medida que nós vamos reencarnando, ora em corpos femininos, para desenvolver mais a nossa sensibilidade, a nossa percepção, ou ora em corpos masculinos para desenvolver mais outras aptidões que os homens, hormonalmente falando, têm, é necessário. O Dr. Jorge Andréa, em seus livros, trata isso de uma forma científica e espírita. Então, quando acontece de uma individualidade reencarnar ou no corpo masculino ou no corpo feminino e não se sentir adequado naquele corpo, é porque talvez ele já tenha tido muitas reencarnações femininas e não se sente bem naquele corpo masculino, isso não tem problema nenhum. A grande questão é o que, que ele vai fazer com essa informação dele. O que, que ele vai fazer com essa vontade, se ele vai usar essa vontade para o bem ou para o mal, dele ou dos outros. Porque a questão do preconceito, Ana, a gente muitas vezes enxerga a coisa de uma forma muito pequena. Não importa se você se sente homem ou mulher, ou o que importa é se você faz bem ou não.
O que importa é o que você está fazendo de bom para você, porque muitas vezes a pessoa se prejudica. Talvez ela não prejudique o outro, mas ela escolhe viver a vida dela de uma forma infeliz. Por quê? Porque muitas vezes não quer nem se espiritualizar, não quer nem procurar ajuda. Então, Deus nos criou de uma forma tão perfeita que nos deu a doutrina espírita que esclarece perfeitamente isso. Claro que existem alguns espíritas que têm preconceito, são aqueles que não estudam, que não Sim, buscam o conhecimento, não buscam o entendimento de que nós somos espíritos. Então, se o outro escolhe viver com uma outra pessoa do sexo igual, é problema dele. A questão é o que ele faz com a sua energia. A energia sexual é uma potencialidade da alma. A energia ela é neutra. O que caracteriza essa energia? A intenção pela qual eu vou colocar utilidade. Então, se eu uso essa energia para o bem, eu estou seguindo Jesus, independente da religião ou não que eu tenha. Agora, se eu pego essa minha energia, essa minha vontade desregrada, desequilibrada, e uso para o mal, aí é um problema muito grande que eu estou arrumando para mim. Então, eu penso que o que a Débora estava falando é realmente isso. Nós, mulheres, nós podemos muito e muito mais. A gente fica com a nossa cabeça cheia porque muitas vezes, de uma forma equivocada, que a gente não precisa ser supermulher, a gente não deixa um espaço para o autocuidado, para o estudo. Como é bom a gente se reunir, né? Hoje eu tive um dia super cansativo. Eu acredito que vocês também. Esse ano parece que as energias estão densas, então, a gente fica cansada muito rápido, mas a gente arruma um tempo para se espiritualizar. É a forma que você usa a tua energia, a tua potencialidade para o bem, para o seu bem e para o bem de muitos. Então, tudo, a energia, o nosso pensamento, que é a energia, a vibração, qual é a intenção que a gente usa isso? Essa potencialidade sexual, ela é importante, ela é fundamental e ela é divina. Por quê? Porque nós somos divinos. Então, tudo é a intenção que eu demando essa energia. Então, a sociedade, de uma forma geral, anda tão distorcida, tudo é preconceito, tudo é isso. Então, eu penso que a gente deve trocar as palavras, trocar o nosso vocabulário, agradecer e perceber o seguinte: de que forma eu enxergo isso tudo? De que forma eu posso modificar o meu meio social? O nosso meio social primeiro se inicia na sua casa, depois nos nossos amigos, nos nossos companheiros de trabalho, de casa espírita, do que for. Eu sou preconceituosa? Não, eu não sou preconceituosa. Mas eu também sofro preconceito às vezes. O que eu faço com essa energia que chega até mim? Eu, eu pro- acho eu que todo mundo, de certa forma, sofre um preconceito. claro, todos Porque nós. se você é diferente do grupo que você frequenta, você já vai sofrer um preconceito. Qualquer fator que você tenha diferença de quem você está caminhando naquele momento, você vai sofrer um preconceito se você se adapta àquele grupo, né? Ao perfil daquele grupo, né? Então, eu acho que o educar, o instruir, a gente se instruir, ter conhecimento, buscar o conhecimento faz com que a gente se liberte e entenda todo mundo de forma igual, como somos irmãos. Se você tem, né, escolhas sexuais diferentes, ótimo. Se você tem escolhas profissionais diferentes, ótimo. Se você tem escolhas Sim. de padrão de beleza diferente, ótimo. Se você tem escolha de padrão econômico, né? Por que todo mundo tem que ser rico? Às vezes você quer ser simples, ter uma vida simples e tá ótimo. Você não precisa frequentar lugares luxuosos para ser aceito por ninguém. Você não tem que ser bonito, lindo, maravilhoso para ser aceito por ninguém. Então, quando a gente começa a estudar mais a espiritualidade, a doutrina espírita, a gente entende que Deus te aceita do jeito que você é, do jeito que você faça escolhas que te façam bem. Desde que aquelas escolhas te façam bem, Deus vai te apoiar em tudo que você fizer, né? Desde que não te prejudique nem você, nem
nem a óbvio, né? Porque você faz parte de uma obra, você faz parte da obra do todo, né? Desde que você não se prejudique, que você se prejudicando, você já vai estar prejudicando a obra também, os outros, Com tá certeza. tudo bem. Se você ainda não é capaz de fazer uma boa escolha, tá tudo bem, porque você ainda não está apto a fazer boas escolhas. Mas se você se instruir, observar os exemplos dentro da sua casa ou dos seus amigos, você começa a ter a primeira educação que possa te ajudar a fazer boas escolhas. Então, eu acho que preconceito existe em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é. Eu sofri preconceito na escola, porque eu era super magra. Era magra demais. É. Era um preconceito. Não era um bullying que é hoje, porque as crianças uma mexia com a outra, mas daqui a pouco estava todo mundo brincando junto, né? Uhum. Não existia a crueldade que existe hoje, né? O ódio que existe hoje. Mas eu sofri preconceito na faculdade, na minha área profissional, porque eu sempre parecia mais jovem do que eu era. Eu me formei com a aparência de quem tivesse 15 anos de idade. Quem ia acreditar em mim se eu não estudasse muito como médico? Eu tinha que estudar muito mais do que os outros para provar que eu era boa, porque eu tinha cara de 15 anos quando eu me formei. Então eu sofria preconceito de perguntarem: você é médica que vai me atender? Você é médica? Quantas vezes escutei: você é médica? Você é médica? Você é médica? Isso é um preconceito, porque na cabeça das pessoas, o médico é aquele pessoa de idade Uhum. séria, cabelos grisalhos, São pessoa já com mais idade. as crenças limitantes que a gente As crenças precisa se limitantes. Então, libertar. o que eu falo é que todo mundo passa por algum tipo de preconceito. Eu não me enquadrava no padrão de médico. Sério, mas idade, eu tinha aparência de 15 anos quando eu me formei. E era um preconceito, eu sofri preconceito. Eu tinha que correr atrás muito mais do que qualquer outra pessoa por causa do preconceito. Uhum. Então, acho que todas as áreas têm preconceito, você só vai sair do preconceito quando você instruir, quando você der instrução, educação, ensinamentos espirituais, da doutrina espírita, de conceitos espiritualistas, não precisa nem ser da doutrina espírita, mas espiritualistas, que você entenda que você somos todos iguais, porque somos todos espíritos, somos todos filhos de Deus, temos a mesma oportunidade dada para todos, com as mesmas potencialidades para você ser feliz. Somos todos Você, quando amados por reencarna, ele, não é, Débora? A gente. todos amados. Gente, Deus me ama como ama o traficante, como ama a pessoa que acabou de matar o seu marido, como ama o estuprador. Deus ama todos. Ele entende que você está num nível evolutivo que você só tem a capacidade de fazer aquilo. Você erra e você vai reparar os erros que você cometeu. Você vai ter uma nova oportunidade de reparar o erro que você cometeu, mas você não é que você vai ser punido, você vai responder pela sua culpa, você vai ser autopunido, porque a justiça divina está dentro de nós. Como é que se diz? O juiz somos nós mesmos. O tribunal divino está dentro de nós. Então, ele dá sempre a oportunidade de você reparar o que você errou, como um pai dá para um filho que errou. Olha, você vai ficar de castigo, mas você vai ter que fazer isso aqui para você reparar o que você errou. E é assim. E ninguém vai deixar de amar um filho porque ele errou. E Deus é assim também, gente. Ele não deixa de nos amar, porque quantas vezes já caímos e levantamos? Quantas encarnações já passamos que de repente fizemos coisa pior do que aqueles que nós julgamos e fez coisa errada? A gente não sabe, graças a Deus, não sabemos do nosso passado, porque seria muito cruel, né? Saber o quanto já erramos. Então, o esquecimento nos ajuda bastante. Então, acho que é instruir e aprender que vai fazer o preconceito ir embora, deixar de existir quando nós começarmos a vermos como os iguais, irmãos, um dos outros. A gente está num caminho de evolução, né? E, e a gente tem que entender que por isso a gente também precisa compreender o outro que está nesse mesmo caminho. Talvez não no mesmo estágio em que estamos, porque somos diversos, temos diferentes formas de aprendizado, mas todos caminhamos para evoluir e todos somos amados por Deus. Eu gosto muito de lembrar isso, porque esse capítulo traz muito o sofrimento do ser, de se aceitar, né? Então, quando você percebe que você é amado de uma forma tão infinita, tão bonita, e você não consegue se amar do jeito que você é, e a gente não consegue amar o outro, né? A gente recebe tanto amor e não consegue ter um pouco de compreensão e amor pelo próximo.
Compaixão, né? Compaixão. Aqui, ó, vocês já falaram sobre isso, tá? Na verdade, quando a Fernanda falou das potencialidades, é só para lembrar que quando Emmanuel, em Vida e Sexo, fala que a gente, com essa encarnação ora masculina, ora feminina, que a gente traz a bissexualidade em nós, é no sentido de que a gente é capaz de compreender o teor de força masculino e o teor de força feminino, que bom, né? Que a gente compreende o outro, que é de sexo diferente do nosso, mas não na bissexualidade no sentido de busca de prazer por parceiros de diferente sexo, mas sim de teores de força. Vocês já comentaram isso aqui. Então, vamos lá. E aqui a gente também, nossa, a gente falou muito sobre isso. A gente acabou de falar bastante sobre isso, da questão da expressão do masculino e do feminino nas reencarnações, o retorno, a prova que a gente precisa, que pode estar associada à nossa expressão feminina ou masculina no mundo, né? Então, ele diz, aí que são palavras do autor, ainda assim, pelas necessidades ou condições do espírito encarnado, essa expressividade poderia acontecer de forma ou a não acontecer no espectro da heterossexualidade, e por outras circunstâncias do passado espiritual, da expressão sexual, poderia inclusive não se manifestar em determinada encarnação. Aí ele fala dos eunucos espirituais, né? Ou seja, as pessoas que não se identificam nem com uma forma, nem com outra forma. Isso também é uma possibilidade. E aí, quando ele fala de sexualidade e saúde, ele também traz um outro conceito, né, que é a vivência sexual adoecida, a questão dos abusos. A gente também falou da questão do menosprezo a si próprio, da falta de amor, né? Se a gente é uma criatura criada por Deus e que ele nos ama dessa forma, ainda assim a gente pode não ter compaixão por si mesmo, né? Não se aceitar e não se amar, né? E também a questão do prazer egoísta, né? Da obsessão pelo prazer e da desconsideração do outro. Então, é uma falta de amor ao próximo, sim. Então, sem esse entendimento, a gente não tem o respeito, o afeto, a reciprocidade, o amor, né? E e isso pode sim levar a processos psíquicos doentios, inclusive a loucura. E ao crime, né, como a gente iniciou também no capítulo de hoje. Então, o conhecimento da atitude correta na sexualidade, assim, o que seria o correto? A gente tem isso, né? A gente tem isso na lei áurea da vida, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nessa frase que é linda, que é perfeita, você se ama e você é capaz de amar o outro. A postura desrespeitosa na sexualidade, na afetividade, então ela traz o quê? Energias doentias, que vão assolar não só o corpo físico, mas o corpo espiritual, porque começa no corpo espiritual, e infelizmente em termos de porcentagem, afeta grande parte da humanidade ainda, né? Então, aqui se diz o que a medicina superou. A medicina não faz mais esse tratamento por doutrinação de certo e errado e caixinhas, né? Tem que entender a complexidade das pessoas. Então, as observações diagnósticas e terapêuticas, elas não podem ser embasadas somente nas questões de orgânico, né? De anatômicos e fisiológicos. Tem um componente aí, tem outros componentes aí. E a questão do adoecimento no campo da sexualidade, ela traz um transtorno no campo emocional e afetivo, ainda que esse adoecimento seja daquele primeiro grupo, que seja ligado ao orgânico. Ele também se reflete nas outras dimensões do ser, que é a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, o seu relacionamento com os demais, né? E aqui a questão da ignorância, né? A ignorância no sentido de não saber, né? Então, o cativeiro da ignorância no campo sexual, ela continua escravizando milhões de criaturas, e segundo André Luiz, e a reparação vai ter inúmeros processos reencarnatórios, pelo abuso de si mesmo, né? Do desrespeito a si mesmo, do desrespeito ao outro, né? E como isso é reparado. Então, a Débora colocou isso muito bem, né? Assim, a gente comete equívocos e erros porque estamos em evolução, mas somos responsáveis porque temos o exemplo do que é correto. Então, é uma escolha, é um livre-arbítrio. E por questão de justiça divina, através da reencarnação, nessa encarnação ou na próxima, a gente vai evoluir
E a gente está no mundo de, sim, de expiações, né? De provas e expiações, e por isso a gente passa por esses sofrimentos que são o plantar e colher, né? As escolhas que a gente fez, né? A gente é responsável por elas, né? Então, a sede de sexo, ela, de forma alguma, pode se achar, não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, né? Então, ela é um adoecimento da alma. Não existe motivo orgânico que justifique os adoecimentos, né? É, se fosse assim, você teria tratamentos e pronto, está resolvida a questão. Quando isso traz consequência para o outro, né? Quando você abusa do outro, se compromete, fez-se uma escolha. Seja porque não se buscou ajuda, sabendo que era necessário ajuda, que aquilo estava trazendo sofrimento, então não é amar o próximo, causar sofrimento a ele, então é possível, sim, buscar ajuda e, e não encontrar desculpas, né? A Fernanda usou a palavra se vitimizar. Então, por mais que se esteja em sofrimento, não é o caminho da simples vitimização, de culpar o mundo e não buscar em si mesmo a sua evolução, a sua parcela de responsabilidade e o seu primeiro passo para a mudança. Não é que vai ser fácil, mas que é possível. Então, as questões de adoecimento sexual, elas se encontram na alma, né? E na sua organização complexa. Então, a sexualidade, ela não se limita à vivência ou práticas de atividades sexuais no campo físico, ela também se expressa na afetividade, na expressão espiritual, né? E que uma criatura, ela se transforma em co-criadora. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Da sexualidade saudável e do quanto ela é necessária como princípio da formação de família, né? Como base da família, né? Da maternidade e da paternidade. Então, a gente pode sim colaborar com a criação divina na Terra, e nessa manifestação que é a mais sublime de todas, né? Que é a maternidade e a paternidade. E aí a gente vai para a parte 2 do capítulo 8 daqui a 2 semanas, né, com a Fernanda. Queria já agradecer a Fernanda que dividiu o capítulo comigo, não foi o combinado inicialmente, mas fico feliz, Fernanda, que você possa fazer isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas, pelos comentários. E ainda dá para Para a gente Fernanda. comentar um pouquinho mais, né? Dá sim. É engraçado engraçado, hein? Você estava comentando, né? E eu me lembrei de um livro que nós lemos já tem algum tempo. Eu não me lembro exatamente o nome do livro, mas depois eu me lembro. Mas tem um caso que é o seguinte: eu não me lembro se foi Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, mas o caso era o seguinte: era um médium que ele era um médium com muitas possibilidades mediúnicas, e o mentor fala, né, com o espírito que psicografou o livro, que ditou o livro, que aquela individualidade que estava ali trabalhando, que ele foi no momento do sono chamado para aquele trabalho mediúnico, e começou a se conversar sobre aquele médium, ele estava reencarnado. E ele, naquela encarnação, ele veio como eunuco, né? Todo mundo sabe o que é um homem eunuco, né? E ele tinha pedido no seu planejamento reencarnatório para vir como eunuco, porque nas encarnações anteriores ele falhou nessa questão do desregramento sexual. Então, não é que ele fosse uma pessoa má, mas ele ainda não conseguia se equilibrar com essa Se conter. potencialidade sexual, era desregrada para ele. Então, ele veio, né, com um órgão sexual não funcionando naturalmente, para que ele focasse a energia, porque a energia sexual ela é potencializada para uma coisa boa. A energia ela é neutra, gente. O fluido ele é neutro. A gente, pela nossa vontade, que vai fazer uma
utilizá-lo com uma postura boa ou não. Então, como ele não tinha esse equilíbrio moral para a utilização da sua força, da sua potencialidade sexual, ele pediu no plano espiritual para que viesse com o eunuco para ser um servidor melhor. Então, ele veio para servir na mediunidade, como poderia ser em qualquer outro setor, mas para aquilo, com aquela função, porque anteriormente ele tinha falhado. E outro exemplo, quando a Ana estava falando, novamente naquele livro do Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, o padre, vocês lembram do padre que era pedófilo? E que quando ele foi pego no flagra, ele mudou sua postura de vida. Ele realmente viu que estava fazendo uma coisa errada e começou a educar a sua vontade. A educação da vontade é essa. Você tem consciência de que aquilo é uma coisa errada. Então, muitas vezes precisa ser pego no flagra ou ter um alerta de vida, alguma Um coisa escândalo, acontece, né? é um estalo, uma estrada de Damasco, né? Uma transformação para que aquela pessoa tenha um impacto moral para realmente se modificar. Então, quando você estava falando dessa questão da doença sexual da alma, porque enquanto a gente não compreender que a doença do espírito, que lá na nossa casa mental, quando você vem com esses fragmentos do vício e você reencarna para reeducar isso, porque nós temos a capacidade da reeducação, muitas vezes ainda a vontade deseducada, né? Porque é difícil você sair da zona de conforto, é difícil você mudar. Então, enquanto a gente não Disciplina compreende também, né? a disciplina, porque a reeducação da vontade, Débora, é você educar a sua vontade só com muita disciplina. Muita disciplina. Muita disciplina. Então, isso dá muito trabalho porque mexe com o nosso íntimo, com o nosso âmago. É desconfortável. Se modificar é desconfortável. É como você se faz uma mudança de casa. Você é desconfortável, dá trabalho, você fica cansado, a sua vida vira de cabeça para baixo, porque você tem um monte de coisas para organizar. Mas no final, se você se empenhou realmente naquilo, você vai mobiliar a sua casa, vai pintar, vai fazer do jeito que você quer. É reforma íntima. É reforma íntima, dá trabalho. Dói, Dói mas até porque você lembra de erros, né? Lembra dos seus erros, aí vem a culpa, vem o remorso, né? Porque, na verdade, como nós temos a centelha divina dentro de nós sabemos no fundo, o que é certo e errado. Não tem essa de que não sabia, sabe? No fundo do seu subconsciente, você sabe o que é certo e errado. Deus plantou a sementinha lá dentro. Todo mundo tem as leis morais dentro de si, desde o mais perverso ao mais angelical, todos têm. Então, é que a gente joga para debaixo do tapete, bota uma penumbra, né? O véu da ignorância e vai levando a vida. Só que chega uma hora que você é empurrado pela evolução a se modificar, a modificar alguma vicissitude sua, né? Algum errozinho para você melhorar a sua evolução. E aí incomoda você se reparar, você modificar aquele mau hábito, incomoda, dói, porque você relembra o que você já fez de errado, você sabe que você vai ter que reparar aquilo lá na frente, ou até aqui, quando tiver nessa encarnação. Então é difícil mudar hábito, é muito difícil. Imagina um hábito que vem de milhares de reencarnações suas. E, Imagina um hábito que você é, está querendo mudar muitas encarnações e você não consegue, e envolve né? a questão da humildade, né? De você se reconhecer, e reconhecer a necessidade de melhoramento, né? Sim, A humildade é importante nesse aspecto, né? Porque enquanto você estiver culpando o mundo e não buscando dentro de si a sua responsabilidade, a sua parcela, é um processo de vitimização, né? Então, se você culpa o mundo por uma infelicidade, você espera que o mundo se resolva, porque você repare não por tem você, né? nada a ver com isso. E aí você não faz o primeiro passo, que é esse passo dolorido de se olhar de fora e dizer, não, a minha parcela de culpa está aqui,
Então, o diagnóstico, primeiro passo, né? Tá aqui. O que que eu faço agora? Não é fácil. Agora eu quero melhorar. Não vai Buscar ser ajuda. mágico, não vai ser mágico. Então, eu já reconheci que preciso buscar ajuda, eu tenho um caminho a percorrer. E é mais fácil culpar o outro, né? Com certeza. Sempre o Sim, outro que é culpado. porque aí você não precisa dar o trabalho de se modificar, porque se a culpa é do outro. Por isso, quando Jesus falou que nós fazemos parte da obra divina, nós somos co-criadores, É o é criador. porque você tem uma participação mesmo. E para isso você precisa se modificar, para você ajudar na co-criação daquilo. Não adianta culpar o outro pode até ter uma parte, uma participação no que você fez, mas você participou, você errou, e você tem que reparar o que você errou. Então você faz, é co-criador. Então não adianta você colocar o sempre como vítima. Como falou, quem foi? Foi Chico Xavier, foi Divaldo. Não existem vítimas. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. O sofrimento que você está passando no momento, Deus não deixaria você passar se não fosse necessário para a sua aprendizagem. Não aconteceria. Ninguém passa por nada que não seja de conhecimento de Deus. Nem nada. Você não passa por nada que não seja conhecimento de Deus. Então, se você passa por algum momento difícil, é por algum ensinamento você tem ali. Alguma coisa para te reeducar, para mudar hábito, para te dar um despertar, né, de consciência. Algum objetivo tem. Então, a gente tem que não se encarar como uma vitimização, mas sim como uma força de vontade para se modificar, para melhorar, para levantar e voltar a caminhar de novo. Enquanto a Débora está falando, eu me lembrei de um outro livro que nós já estudamos também no Clube do Livro, em Memórias do Suicida, mostrava em determinados capítulos a consequência do suicídio para as famílias, né? Então, em um determinado capítulo, mostra o que que aconteceu com a filha de um suicida, que ela foi levada à prostituição porque o pai era o arrimo de família. Então, a criação divina é tão perfeita, ninguém. Isso é muito importante que a gente entenda. Ninguém não passa pelo que não precisa passar. Se a gente está numa situação difícil, é porque a gente vai aprender alguma coisa com aquilo. Aí a gente tem que ter muita fé para não desequilibrar. Por isso que a doutrina espírita é muito abençoada, porque ela nos mostra caminhos que nós podemos seguir ou não, e nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares, Guerreiros espirituais. protetores. A gente precisa fazer essa conexão e essa busca do conhecimento e da prática do conhecimento faz com que eles se cheguem até nós e nos auxiliem nos momentos de dificuldade que todos nós vamos passar ou estamos passando, cada qual com o seu fardo. E a gente pede o quê? Ombros fortes. Então, eu me lembro dessa passagem que a moça ela foi para a prostituição porque ela, em vidas passadas, numa encarnação num corpo masculino, abusou de outras mulheres. Então, ela precisava passar por aquela experiência de dor para dar valor às mulheres. Olha que, então, assim, se a gente tem fé no Pai bondoso e misericordioso, que Deus é justo e misericordioso, Deus é um Pai justo. Nós é que cometemos erros, utilizando mal o nosso livre-arbítrio na nossa trajetória evolutiva, porque nós não somos santos. Se fôssemos santos, não estaríamos aqui na Terra. Até que a gente terceiriza para Deus, né? A Deus, por gente que terceiriza para comigo? Deus. Por que comigo? Exatamente. Por isso que essa oportunidade que a gente tem de estudar, a gente pode, na casa que eu estou agora, fala muito, as pessoas falam assim, você, para entender, você tem que estudar. O tempo todo falam isso, você tem que estudar, tem que se debruçar. Porque como é que você quer evoluir se você não sabe o caminho, a trajetória que você quer percorrer? Então, gente, ninguém vai captar o conhecimento que é meu, adquirido. Eu posso te ajudar,
Posso te mostrar o caminho, mas o conhecimento é meu. Então, cada um tem uma trajetória evolutiva, as suas virtudes já conquistadas e as virtudes que estão para se desabrochar à medida que a gente vai compreendendo que a gente está aqui de passagem. Os momentos de dor, eles são necessários até para esse despertar moral. Então, quando a gente fala sobre o vitimismo, sobre esse excesso de preconceito, hoje, gente, o que nós estamos fazendo agora, conversando, muita gente nem gosta de debater porque pode ser taxado como preconceituoso, como se você estivesse rotulando o outro de uma forma errada. E enquanto nós não entendermos que nós somos espíritos, e espírito não tem sexo, a gente, quando está lá no plano espiritual, eu, com a minha capacidade intelectual e moral, eu posso mudar a minha forma perispíritica de Sim, acordo com a mudar a minha roupagem. vontade. Porque o meu perispírito, o nosso perispírito, ele é plástico. Então, enquanto a gente não compreender isso, a gente vai continuar sofrendo. E o mais importante de tudo, que eu tiro para mim, é meu Fernanda, eu não olho o outro como com preconceito pelas opções, pelas escolhas de vida que ele faz. Mas a partir do momento que aquelas escolhas que o outro fez prejudicam uma sociedade, aí não é que eu vou odiar o outro, mas eu tenho que separar o joio do trigo. Jesus falou isso. Para a gente separar o joio do trigo, até para a gente fazer as escolhas de vida melhor. Ah, então eu oro pelo criminoso, eu oro pelo criminoso. Ele é meu irmão, ele só ainda ele é ignorante, ele Ele não ignora, despertou, não despertou. despertou. O mal, eu estava ouvindo uma palestra do o Chico falando, o Chico Xavier falou que o mal é ignorância, porque aquele que ainda pratica o mal é porque ele é ignorante, ele ignora o bem, ele ainda não despertou. Então, aquele irmão que ainda comete delito, seja ele qual for o delito, seja o delito que for, se eu pensar mal dele, eu também estou sendo delituosa, eu Sim, estou cometendo um crime. Se eu estou agindo com preconceito com aquele, se eu estou mandando uma energia de raiva com aquele que eu acho que está sendo preconceituoso, eu também estou sendo criminosa diante das leis de Deus. Então, quando Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é porque nós somos uma família universal. Então, a gente tem que se educar para aí educar a nossa vontade, educar o nosso pensamento, para aprender. Nós estamos ainda caminhando para isso, aprender a conviver como irmãos. O amor de Jesus, a gente ainda não tem o amor que Jesus tem por nós. Mas eu, há algum tempo atrás, eu veio essa inspiração na minha cabeça. O respeito é o início do amor ao próximo. Então, se eu não respeito o meu próximo, como é que eu digo que eu amo ele? Eu tenho que respeitar. Respeitar no amplo sentido da palavra, as suas escolhas, o seu jeito de ser. Se eu não respeito o outro, como é que eu acho que eu vou estar construindo esse amor? Se eu não me respeito, tudo que você abordou hoje, Ana, essa questão da sexualidade, essa banalização que está sendo feita em torno da sexualização, essa coisa toda hoje que é tudo tão confuso, é a pessoa que não se respeita porque ela não consegue nem se enxergar como indivíduo. Sem querer entrar no mérito, eu estava vendo uma entrevista de uma americana, não sei se era americana ou europeia, mas não era daqui do Brasil, não. Era uma moça jovem que ela tinha modificado o seu corpo físico, ela nasceu mulher e ela tinha modificado o seu corpo físico para transformar num corpo masculino. Só que ela fez isso na adolescência, que o jovem está confuso nessa época, né? Porque até as ligações perispirituais vão até os 7 anos e esse período da adolescência é aquele período do livre-arbítrio mais acentuado.
Então, essa criatura, ela fez a sua mudança de sexo físico nesse período da adolescência e agora, com 20 e poucos anos, quase 30, se arrependeu. Então, essa banalização do você ter que rotular, fulano é isso, é aquilo, aquilo outro, causa essa confusão, esse desequilíbrio dessa potencialidade sexual, porque é divino. Até para tomar decisão, né, Fernanda? Porque você acaba sendo pressionada a tomar uma decisão, escolha sexual. Tome com tranquilidade, né? Quando você se sentir bem, o que você quer fazer, quando você se sentir bem, não pelo meio que você vive que te pressiona, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, você tem que ser o que te faz feliz, o que não promove mal a ninguém, de forma consciente, né? Quando você tiver maturidade para tomar as suas decisões. Não Exatamente, pelo que os outros maturidade. falam que você tem que ser ou não ser. Eu acho que hoje em dia, assim, o que eu mais me exercito no meu dia a dia é a compaixão. Quando olho, eu tenho uma percepção muito certa de quando eu olho as pessoas, eu sei exatamente qual o erro e defeito daquela pessoa. Mas eu consigo ver a ciência divina que ela tem dentro dela. Mesmo que a pessoa erre muito, eu consigo, eu acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer, que aquele outro, apesar de ele tem essência divina dentro dele, dentro da família ele é uma pessoa amorosa, um traficante dentro da família ele é um amor com o pai, com a mãe, com seus filhos. Então, se ele consegue ser amável com seu pai, com a sua mãe e seus filhos, é porque ele tem amor dentro dele. Ele tem essência divina dentro dele e a gente tem que olhar essa parte, mas conscientizá-lo no que ele faz é errado. Olha, você tem Deus dentro de você, mas você está errando nisso aqui. Você não pode fazer isso aqui é errado. Essa conscientização, não apontar o dedo de forma, né, tão dura, de que você é assim, você vai morrer assim, porque você nunca vai se modificar, porque você errou. Isso não existe, gente, porque você erra, depois você vai passa para o umbral, depois você vai para o plano espiritual, você recebe instrução e você reencarna de novo com uma nova oportunidade. Então, quem sou eu para já julgar ele aqui dizendo que você nunca mais vai ter oportunidade de ser o que você é, de se modificar? Você terá sempre a oportunidade de se modificar, sempre, sempre será dada a oportunidade de você Até se nós, modificar. Débora, nós, Sim, sim. nós, Não tem, porque até porque a gente tem muito defeito ainda, então sempre será dada a oportunidade de a gente se modificar. Sempre, sem exceção. Desde do irmão que está na moralidade no início, ainda do seu evolução espiritual, para aqueles que já estão mais evoluídos. Você pega o Jesus, ele ainda está, ele já é angelical já, mas ele ainda tem muito evoluído, tem espíritos mais evoluídos que Jesus. Com certeza tem, na imensidão do mundo, nós moramos num planeta, num sistema solar que é dentro de uma galáxia da Via Láctea, a gente mora na periferia da galáxia. Quantas galáxias tem maiores que a gente? Então, quantos seres ainda tem muito mais evoluídos, né? Então, todos nós vamos chegar a uma evolução cada vez maior e tem defeitos ainda a corrigir. Você está caminhando, mas você está se corrigindo, está caminhando, está se corrigindo. E o lá que está lá atrás está começando a jornada dele, mas ele também vai. E às vezes ele vai dar um sprint que vai passar à sua frente. Ele, às vezes vai consegue fazer uma evolução rápida, conseguir modificar muita coisa. Então, acho que o principal é ter compaixão e os preconceitos só vão ser modificados com a educação, né? Educação de comportamento, educação moral, educação espiritual, né? De entender que o outro está no momento dele e que ele tem que arcar com as escolhas responsáveis, né? Que tem que ser responsável e ser feliz, porque todos nós estamos aqui para ser felizes. Imagina passar uma encarnação dessa, né? Às vezes a pessoa se sente, né, no caso, por exemplo, os homossexuais, coitados, deve ser um sofrimento tremendo, porque você está é, feliz no corpo, aquilo não te representa e você não consegue falar para ninguém, porque você já está numa família que vai te julgar, os seus amigos vão te julgar, o trabalho vai te julgar. Imagina, se você com uma coisinha pequena que você faz, você já se sente mal, imagina com uma coisa dessa que é bem difícil de se assumir, né? De você colocar isso primeiro para sua família,
Deve ser uma dor muito grande, gente. A dor emocional deve ser muito grande. E eu acho como é que as pessoas conseguem enfiar o dedo no outro e falar assim, você não pode ser assim, né? É A gente difícil. volta para a questão da moralidade. E aqui eu estava abrindo o livrinho, na nossa leitura inicial de hoje, que é intitulada Sugestão, né? É uma sugestão que Emmanuel dá para cada um de nós para a gente mudar essa nossa percepção de pensamento, porque a nossa vida reflete o que nós pensamos, e nós pensamos o que nós efetivamente somos. Aí Emmanuel fala aqui, ó, somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então, qual é o direcionamento dessa nossa potencialidade, que é a potencialidade sexual que é divina, né? Maria Silvia, você quer falar alguma coisa? Ana vai encerrar? Você queria colocar alguma coisa para encerrar? Eu queria falar que da experiência que eu tive profissional no tempo que eu fiquei 15 anos no grupo multidisciplinar, ajudando pacientes HIV, e tudo que foi falado hoje, o mais triste, o mais pesado é o preconceito dos pacientes com os pacientes. A medicina está evoluindo, a equipe multidisciplinar correu atrás esse tempo todo em estudos, em trabalhos, mas é muito arraigado. A Débora estava falando, meu Deus, um homossexual deve ser uma dor, assim, não tem como a gente expressar. Todas essas perversões são vistas, são sentidas e discriminadas no próprio grupo. Então, você gerenciar o grupo, como a gente dizia, só tendo uma psicóloga e um psicanalista assessorando, porque é muito difícil. Porque Eu eles acho não que se aceitam, nem eles eles se não, aceitam. fica, como a Ana Cecília falou, várias caixinhas. Eles têm, estranhamente, a gente não conseguiu chegar à conclusão, esse lado de humanizar, né? A gente via um morador de rua explicar para um médico contaminado como ele deveria agir, e com um palavreado que você falava, isso são muitas encarnações, né? Realmente de tirar o chapéu, todo mundo, de acabar a reunião, todo mundo chorando. Mas a questão de aceitar o gênero do outro ou a perversão do outro é muito clara e muito assim. Eu acho que vai levar muitos anos para, aos pouquinhos, com a educação em grupo, a medicina mudando, tudo mudando, é que eles vão conseguir um nível melhor de convivência. A palavra, Maria Silvia, é exatamente essa, o aprender a conviver sem esse preconceito. Porque É, você veja só, todos eles, se eu bem entendi, eram portadores de HIV, né? aham. Então, eles estavam no Com mesmo. Sim, mas eles diferentes sofriam da gêneros e mesma. perfeições. Certo, Aham, mas eles sofriam do mesmo mal, estavam infectados com a mesma doença. Então, vejam só, agora eu vou fazer uma ilação, é um pensamento meu que veio agora. Eles estavam naquela convivência, passando pelo mesmo mal para aprender a conviver com iguais e diferentes. E não tinham esse amor ao próximo, esse não, respeito, essa percepção de que são iguais. não, São iguais, como nós somos iguais também. Esse não. caminhar evolutivo, essa percepção que Para a talvez. equipe, isso era muito doloroso,
todas as reuniões da equipe à parte era o que a gente tem que fazer para Aí é o caminhar de assim, cada levar um, isso para o porque grupo, trabalhar isso no grupo. uma doença, veja só, uma doença que destrói o seu sistema imunológico, você fica fragilizado e o outro ainda não consegue perceber o outro que está infectado com a mesma doença como um igual, um irmão, É porque complicado. nenhum mal chega, bate na nossa porta, sem trazer uma necessidade de modificação íntima. Aí é uma Não, percepção íntima que cada um precisa ter, porque todos nós passamos pelos desafios para aprender alguma coisa, seja na parte mental, que afeta o corpo físico também, ah, seja nessa questão sexual, que também se inicia com a percepção da individualidade e reverbera também no corpo físico de várias doenças, de vários aspectos, se o desequilíbrio da potencialidade estiver desregrado. Então, nós agora vamos nos asserenar, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria de Nazaré, Antônio de Aquino, Bezerra de Menezes, Rita de Cássia e Teresa, aos espíritos que estão até agora conosco, nos nossos lares, uns que vieram aprender, outros que vieram nos inspirar nesse assunto tão necessário para a nossa maturidade moral, espiritual, para que nós aprendamos a ter mais respeito, mais amor com os nossos irmãos, porque somos todos irmãos. E nós vamos adquirindo isso através da nossa educação moral, da nossa educação intelectual, para podermos ser individualidades melhores. Obrigada, meu Deus, por mais esta noite tão feliz do nosso Clube do Livro Espírita, graças a Deus. graças a Deus.